Bom, pessoal, então nesse desenvolvimento que nós fizemos aí, né, na primeira parte da aula, nós obtivemos as impedâncias imagem, tá, em função dos parâmetros A, B e C, D. Tá? Então vamos guardar isso novamente, eu vou repetir isso. E agora a gente vai usar essas impedâncias imagem para obter a função de transferência, que é, né, a tensão de saída sobre a tensão na entrada. Tá? Para isso nós vamos aplicar aqui, né, uma fonte de tensão, utilizar uma fonte de tensão para aplicar uma tensão, né, e essa fonte de tensão, né, como a gente está utilizando os parâmetros imagem, ela tem que ter uma impedância interna igual a impedância imagem Z1, né, para que a impedância que seja enxergada aqui na porta 1 seja a impedância imagem Z1. Né. A gente viu que só nessa condição a impedância de entrada Z2 vai ser a impedância de entrada na porta 2, né, impedância de entrada na porta 2 vai ser a impedância imagem Z2 quando Z1 tiver como carga, quando a porta 1 tiver como carga Z1, então a impedância interna do gerador vai ser Z1. Tá? Além disso, note que se a impedância de entrada na porta 1 for Z1, a impedância que vai ser vista entre esses dois terminais aqui na entrada vai ser Z1, então a gente precisa aplicar uma tensão com amplitude 2 vezes V1, porque metade dessa tensão, ou seja, V1 só, vai cair sobre a impedância interna do gerador e a outra metade, que é V1, vai cair sobre esses terminais de entrada da porta 1. Então, para que, né, V1 caia sobre os terminais de entrada na porta 1, 2V1 tem que ser aplicado aqui. Tá? Dá uma pensada no porquê disso ser assim, tá? Mas a ideia é a gente aplicar, então, uma tensão V1 nos terminais de entrada da porta 1. É necessário que a impedância imagem aqui seja enxergada, né, a partir da porta 1. Então, aplicar essa tensão V1 e medir V2, e a função de transferência vai ser V2 sobre V1. Tá? Como se fosse, né, não vou falar ganho aqui porque é o dispositivo passivo, mas a função de transferência, V2 sobre V1. Ela pode ser obtida utilizando uma das expressões que nós calculamos anteriormente, que é essa daqui. De onde vem isso? Né? Há alguns slides nós invertemos a matriz ABCD para poder calcular, né, as expressões para as variáveis de saída em função das variáveis de entrada, V1 e I1, e obtivemos essa expressão aqui. A primeira, né, é essa daqui, é justamente a expressão que está reproduzida agora nesse slide 7 que nós estamos agora. Então, como é que a gente pode obter a função de transferência a partir dessa equação? Ela vai ser a razão entre V2 sobre V1. Se de alguma forma a gente substituir esse 1 aqui por algo que é função de V1, vai ter V1 nos dois termos aqui no meio e a gente pode passar dividindo. Tá? O que a gente vai usar? Né? Então, a gente pode utilizar aqui V1 é igual a Z1 vezes I1. Então, isso vai ser obtido olhando, né, para essa parte da entrada da porta 1 aqui da rede. Tá? Então, o que acontece? Imagina que, vamos, para facilitar a nossa vida, né, imaginar que esse ponto aqui está aterrado, só para facilitar a nossa análise. Tá? Então, esse condutor de baixo está aterrado, que é perfeitamente possível. A tensão nesse ponto aqui vai ser 2V1. Você concorda? Porque você tem uma fonte com amplitude 2V1, ou a amplitude, na verdade, vai ser 2V1. Né? A gente está falando aqui de tensão alternada. Então, 2V1 nesse ponto aqui, por consequência, como você tem V1 na entrada, você vai ter V1. Então, a diferença de potencial aqui, né, vai ser 2V1 menos V1, que é V1 sobre essa impedância de entrada, e vai estar fluindo nela uma corrente I1 nesse sentido aqui. Sentido da convenção passiva, de acordo com esse 1 aqui na entrada. Então, ou seja, né, o que está escrito aqui é simplesmente a lei de Ohm para essa impedância Z1. Z1 vai ser igual V1 sobre I1. Tá? Nessa expressão aqui, ela é a lei de Ohm. Né? V1 igual a Z1 e 1. Tá? Não tem nada além disso aqui. E daí que a gente pode usar isso agora e passar o Z1 dividindo, né, para obter que I1 é igual a V1 sobre ZI1.
e substituir isso daqui aqui. Então, dessa forma, esse termo já é função de V1, esse outro termo ficaria em função de V1, e a gente pode passar o V1 dividindo. Então, o que vai restar aqui, né? Vamos colocar o V1 em evidência, tá? Que ele aparece no primeiro termo, vai aparecer aqui no segundo termo também, quando a gente substituir I1 por isso daqui. Você vai ter D menos B sobre Z1, que está aqui, né? Vezes, tudo isso entre parênteses, né? Colocou em evidência o V1. Tudo bem? Então, V2, aí se a gente pegar esse V1 agora e passar dividindo, a gente tem a função de transferência que vai ser D menos B sobre Z1. Aí vamos lá, né? Fazendo exatamente isso, tá? A gente, dividindo os dois lados por V1, a gente obtém que V2 sobre V1 é D menos B sobre Z1. Ok. Daqui em diante é só manipulação algébrica para deixar a cara dessa equação um pouquinho mais simétrica e bonitinha, vamos falar assim, né? Tá, então, primeira coisa, não é só isso. Na verdade, vamos substituir o Z1, né? Em slides anteriores, nós calculamos aí o Z1 e vimos que ele é igual a raiz de A vezes B sobre C vezes D, não é isso? Dá uma checada aí, né? Alguns slides atrás. Então, se a gente substituir Z1 por isso, a gente obtém essa expressão aqui. Então, só isso que foi feito aqui. A partir daqui, sim, né, só manipulação algébrica para deixar com uma cara um pouco melhor. Então, o que é feito nesse passo aqui? Tá? O D permanece igual, e daí você pode passar o raiz de CD. Né? No denominador, você tem raiz de AB sobre CD. Então, 1 sobre raiz de CD, o raiz de CD pode passar aqui para cima. O raiz de A fica lá embaixo. Então, esse termo aqui aparece aqui, né, sem problemas, raiz de A. Aqui a gente tem, restou falar, né, só desse termo aqui. B sobre raiz de B. Tá? B sobre raiz de B. Então, você tem B sobre raiz de B. O que foi feito aqui? Né? Multiplica nesse segundo termo aqui, né? Em cima e embaixo por raiz de B. Tá? Só para ver o que foi feito aqui e ver que nada surgiu do além, né? Raiz de B, multiplica e divide por raiz de B, e você vai ver que isso vai dar, né? Raiz de B vezes raiz de B vai dar B, que vai cortar com o B em cima, então esse B vai cortar com esses dois caras aqui, produto deles, e você vai ter aqui só raiz de B. Tá? Disso que surgiu essa raiz de B aqui. Então, beleza. Né? Só, o que foi feito aqui foi só multiplicar e dividir o segundo termo por raiz de B, e nós obtivemos isto. Aí, né? Agora, né, manipulando ainda um pouco mais a função de transferência, a gente vai pegar esse primeiro termo aqui, D, e multiplicar e dividir por raiz de A. Tá? Note que é exatamente igual à expressão aqui, né, só que o primeiro termo foi multiplicado e dividido por raiz de A. Adicionalmente, nós vamos pegar esse termo aqui e multiplicar e dividir por raiz de D quadrado. Raiz de D quadrado no numerador, raiz de D quadrado no denominador. Raiz de A já estava lá, né? Raiz de A e raiz de A. Beleza, então nós temos isso daqui. Agora, a gente pode pegar esse D aqui, no numerador, e cortar com a raiz de D quadrado, que também é D aqui embaixo. Tá? Raiz de D e raiz de D. E agora, a gente pode... então, sobrou, note que sobrou aqui um raiz de D quadrado. Que é raiz de D quadrado é igual a raiz de D vezes raiz de D. Vocês concordam? Então, a gente pode pegar um desses raiz de D, desse raiz de D quadrado, puxar aqui para fora. A raiz de A já estava aqui embaixo, ela aparece aqui. E, né, aqui dentro do parênteses vai permanecer a outra raiz de A no numerador e o outro raiz de D, dando esse termo aqui. Tá? Olhando para o segundo termo, você tem, né, nesse segundo termo aqui, raiz de D sobre A. Então, ele só foi colocado em evidência, ele aparecia no primeiro termo, aparece no segundo também, e foi colocado em evidência, raiz de D sobre A. E daí resta a raiz de B vezes C. Tá? Então, tudo isso, né, a função de transferência V1 sobre V2, ela vai dar isso aqui, tudo isso para deixar ele com essa cara aqui mais simétrica, fazendo algo similar, né?
usando a expressão para I2 lá naquele mesmo slide 4, em função de I1 e V1, e manipulando de uma forma similar que a gente acabou de fazer aqui, você tem o ganho de corrente, tá? Corrente na saída sobre corrente na entrada, e é uma expressão parecida, né? Note que o que muda aqui para o ganho de tensão, não é ganho porque o filtro não é um amplificador, né? Para a função de transferência de tensão, você tem raiz de D sobre A. Para a função de transferência de corrente, você tem raiz de A sobre D multiplicando o termo entre parênteses, mas o termo entre parênteses é igual. Ok? Pessoal, então tendo essa definição aí de função de transferência, né, a gente já vai a partir dela definir algo que é o fator de propagação. Tá aqui, tá? Então o fator de propagação para a rede vai ser E elevado a menos gama, né, que na expressão da função de transferência ele vai ser igual raiz de A vezes D menos raiz de B vezes C. Isso vai dar uma grandeza complexa, a gente vai chamar ela de E elevado a menos gama, fator de propagação. Tá? Onde gama, constante de propagação, né? Isso aqui você vê a analogia com propagação de ondas e escritas na forma de fasor e tal. Gama vai ser alfa, constante de atenuação, mais J beta, beta constante de fase, né? E para onda se propagando no sentido oposto, você vai mudar o sinal aqui, né? Da mesma forma, quando você tem propagação de ondas, né? Então, no lugar de E elevado a menos gama, você tem E elevado a mais gama quando a onda está se propagando no sentido oposto. Então, E elevado a gama você pode calcular como 1 sobre E elevado a menos gama, certo? Se você tomar o recíproco disso daqui, né? Raiz de AD menos raiz de BC, você vai verificar aqui que isso vai dar raiz de AD mais raiz de BC, tá? Então, o fator de propagação para onda se propagando no sentido oposto vai dar isso daqui. Usando o fato de que o cosseno hiperbólico de gama é E elevado a gama mais E elevado a menos gama sobre 2, a gente pode fazer o seguinte, né? Somar esses dois termos, então E elevado a gama mais E elevado a menos gama, vai ser obtido somando isso com isso, que se a gente somar, a gente vê que o raiz de BC corta e o raiz de AD vai ficar multiplicado por 2. Só que como é dividido por 2 aqui, né, esse 2 no numerador vai cortar com esse outro 2 no denominador, e você vai ter simplesmente cosseno hiperbólico de gama, vai ser raiz de AD. Tá? Então, de novo, né, isso aqui que é o fator de propagação, se a gente olhar no slide anterior, é isso daqui, tá claro? Por que a gente não está considerando esse primeiro termo aqui? Isso é um ponto importante, né? Porque ele vai ser puramente real. Tá? Para as redes que a gente vai analisar, a gente vai ver daqui 2 slides uma tabela com valores de D e A. Você pode substituir aqui e ver que isso aqui não vai influenciar nem na fase nem na atenuação a princípio. Tá? Então só o termo entre parênteses aqui, né? E note que isso aqui, ou vamos colocar assim, né? Isso tudo é V2 sobre V1, que é a função de transferência. Então V1 vezes esse termo aqui vai ser V2. A tensão na entrada vezes esse termo aqui, né? A tensão na entrada vezes o fator de propagação vai ser a tensão na saída. Então imagina que esse gama aqui é real, né, igual a alfa. Isso é uma atenuação. E elevado a menos alfa, né, vai dar um número bem pequenininho, né, menor do que 1. Que representa uma atenuação, então significa que a saída foi atenuada com relação à entrada. Por outro lado, se ele for puramente imaginário, só vai implicar que V2 vai ter uma fase adquirida com relação a V1. Né? V2, de novo, é a tensão na saída e V1 é a tensão na entrada. Então, veja por que está sendo chamado de fator de propagação. Tá? Só vou fazer esse breve comentário sobre isso. Então, duas redes importantes são os circuitos T e o circuito π. A gente vai usar esses dois circuitos para fazer filtro. Então a tabela mostra os parâmetros ABCD, os parâmetros da matriz de impedância e os parâmetros da matriz de admitância, as impedâncias imagens, né, ZI1 e ZI2, e as constantes de propagação, né, esse cara aqui, para redes T e redes π. Vamos dar uma olhada aqui. Então, para a rede T é essa aqui, né, ele tem Z1 sobre 2 e Z1 sobre 2 em série aqui no condutor de cima e Z2 em paralelo bem aqui no meio. Né? É simétrico, então se essa é a porta 1 e essa é a porta 2, né? Você tem Z1 sobre 2 de cada lado em série e aqui no meio Z2 paralelo. Formato de T justifica o nome, a rede π é essa daqui. Né? Você tem uma impedância Z1 aqui em série no condutor de cima, duas impedâncias em paralelas, né, na porta 1 e na porta 2, com valor 2Z2 e tal. Os parâmetros da matriz ABCD estão listados,
Tudo bem? Então a gente vê aqui para a rede T, né? Você pode calcular eles inclusive, mas eles estão listados aqui. Então, estão todos os valores aqui para a rede T e para a rede π. Tá? Por exemplo, A aqui é 1 mais E1 sobre 2E2. Tá certo? E assim por diante. Os parâmetros da matriz de impedância para a rede T e para a rede π também estão listados aqui. E as impedâncias imagens para a rede T e para a rede π também estão aqui. Né? Por exemplo, para a rede T, né? Note que como é simétrico, né, o que você vê da porta 1 é igual ao que você vê da porta 2, está sendo chamado só de ZI aqui, porque é igual, ZI1 é igual a ZI2, que vai ser igual a esse ZIT. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser raiz de Z1 vezes Z2, vezes raiz de 1 mais Z1 sobre 4Z2. Tá? Para a rede π, vai ser raiz de Z1 vezes Z2 sobre raiz de 1 mais Z1 sobre 4Z2. Tudo bem? Constante de propagação vai ser igual para ambas, né? Que vai ser igual o fator de propagação, perdão, vai ser igual a 1 mais Z1 sobre 2Z2 mais raiz de Z1 sobre Z2 mais Z1 quadrado sobre 4Z2 quadrado. Tudo bem? Então, isso aqui vai nos dar ferramentas, tá, para analisar redes específicas do tipo T e π, onde o Z1 e o Z2 são substituídos por capacitor e indutor e vice-versa, né? A gente vai ver que essa substituição permite você fazer filtros passa alta, passa baixa e tal. Então, a análise não para por aqui, vai fazer mais sentido quando a gente vê uma instância específica, por exemplo, de um filtro passa baixa. Inclusive, o sentido desse fator de propagação aqui vai fazer mais sentido. Tá? Impedâncias e imagens são importantes para casamento de impedância, ok?